O São Paulo vive dias decisivos na sua história, numa retomada inacreditável que ele teve, e agora ele tem as finais do Paulista e o Brasileirão que já se iniciou. Mas nisso ele tem também uma reformulação imediata que está acontecendo no seu elenco, tanto para contratações como também para vendas. Então vamos falar hoje sobre o Rollheiser no São Paulo, o jogador do Santos ali que surgiu agora um burburinho danado com relação à troca com o Alisson, e tem também dois caras da equipe de base que o bicho tá pegando para sair do tricolor paulista. São dois deles que um tá no profissional já jogando com o time do Crespo e aí chegou o mercado europeu, mas veio forte mesmo, e que agora o São Paulo Futebol Clube ele terá mudanças grandiosas. Três dos jogadores principais do São Paulo, os maiores salários inclusive, estão em final de contrato. O goleiro Coronel deu muito o que falar recentemente no São Paulo, no tricolor paulista. A escolha por volante, o Crespo ele teve uma ordem que veio de cima e o Crespo opta por Luan, deixando claro algumas coisinhas nas entrelinhas para o São Paulino que queria ver Hugo e Negrutti também no time do São Paulo. Tem a situação muito interessante do Lucas Ramon, que agora deve conseguir jogar e deve inclusive beliscar a titularidade, pelo que eu me informei, mas eu quero atualizar sobre isso e tudo que tá rolando no São Paulo Futebol Clube agora. O Caleri chegou e pediu contratações, tá? Isso não é brincadeira, o Caleri deliberadamente pediu, chegou e falou, quero. Vamos falar de tudo que tá rolando no São Paulo então agora. Todas as últimas notícias para ficarmos super bem informados do que rola no meu, no seu, no nosso tricolor paulista. E pra tanto, chega nesse likeão aí, um likeão pra dar aquela moralzaça no vídeo, vem comigo e faça parte dessa família que só cresce, eu faço muita questão de ter você por aqui, beleza? Então, uma ótima semana a todos do São Paulo Futebol Clube. Ele tem agora aí a questão do Caleri, o Luciano e o Lucas Moura também tendo seus contratos acabando agora no final do ano. E isso impacta diretamente numa possível assinatura de pré-contrato no meio do ano, caso um dos três, ou os três, ou dois, queiram sair livres do São Paulo no final do ano. Já pode assinar pré-contrato com qualquer clube. O São Paulo olha para o Lucas Moura, Luciano e Caleri e vê apenas o Lucas Moura na casa dos 34 anos, o que pode sim dar uma impactada ali, 33, né? Dar uma impactada ali na renovação contratual. Luciano e Caleri, o São Paulo considera interessante a renovação. No momento em que o Lucas Moura volta a jogar futebol, foi um dos protagonistas principais ali da vitória do São Paulo contra o Primavera, o que leva o São Paulo para um patamar agora de classificação nas finais do Paulista. O São Paulo que brigava para não cair no Paulista depende somente dele agora para se classificar, e ele pega a Ponte Preta já rebaixada matematicamente. Então a coisa ficou muito boa para o São Paulo. O Lucas Moura garante que agora ele não tem mais lesões, acabou a contusão de Lucas Moura, ele não sente dor nenhuma e que agora é só retomar fisicamente 100% para jogar 90 minutos em altíssimo nível e ser aquele grande jogador pro São Paulo. Então uma renovação com o Lucas Moura de mais um ano, com ele fazendo esse ano aqui bem, vai ser fundamental sim. O Luciano e o Caleri também desviam sobre a questão da renovação contratual, né? O Caleri ele fala que depende da diretoria e coloca isso pro São Paulo decidir. Já o Luciano, na figura do seu empresário, falou abertamente para quem quisesse ouvir que o São Paulo para renovar com o Luciano teria muita dificuldade. É complicado de entender onde que o Luciano vai jogar, né? E se realmente ele fará tanta falta assim pro São Paulo, mas são palavras do empresário dele e não minhas. O cara falou, o São Paulo, se quiser, vai ter que lutar uma batalha para renovar com o Luciano. Como parecia que ele tava falando do Rogério Ceni, parecia que tava falando do Raí, né? Mas não, era só do Luciano mesmo. Mas enfim, a coisa ficou mais ou menos complicada pro São Paulo se ele não tiver um plano de reformulação, porque no final desse ano aqui deve realmente ter várias baixas, como teve já no final de 2025 para o começo de 2026, né? Como nem tudo é notícia ruim, o São Paulo tem agora o excelente Marcos Antônio, que eu vou falar sobre ele agora. Deixa eu falar antes do Lucas Ramon e do Andrezinho, deixa eu falar do Marcos Antônio. Não teve formalização de documento do Flamengo lá pro Marcos Antônio. O Flamengo, ele queria que o São Paulo desse uma preferência de compra para Marcos Antônio ir para o Flamengo saindo do São Paulo. Então o Flamengo iria poder comprar o jogador empatando qualquer proposta que viesse da Europa. É claro que isso aí também impacta na vontade do jogador, né? Porque pro São Paulo isso pouco importa. Recebe uma proposta de 100 milhões do time A. Ele liga pro Flamengo e fala, eu tenho 100 milhões, quer empatar ou aumentar?
Senão não tem conversa. Isso pro São Paulo é indiferente negociar com o Flamengo ou não. Agora, o problema é o Marcos Antônio. Porque se ele quiser ir para um Arsenal da vida, a gente tem uma proposta braba da Inglaterra, tá dando pro Liverpool, pro Arsenal, qualquer time. Aí o Flamengo tem a preferência de compra, ele pode empatar a proposta do time inglês. Não fica legal pro próprio jogador, né? Então, pro São Paulo, acho indiferente. Não sei porque o Flamengo quer ter essa preferência. Nossa, eu sou o Flamengo, me atenda. Não vejo porquê também. Agora, ter uma relação boa com o Flamengo eu acho fundamental. O Flamengo ele tem muito elenco. Um cara igual o Cebolinha é banco no máximo. Um cara igual o Luiz Araújo é banco no máximo. E um cara igual o Michael não jogava, era banco no máximo. Então você tendo ali o Flamengo carregado de jogadores e você tendo uma boa relação com ele, você pode sim ver ele trazer um cara da Europa e você pegar emprestado. Então ter uma boa relação com o Flamengo hoje eu vejo como inteligente. Mas o São Paulo não fecha com o Flamengo esse acordo de cavalheiros, ficou meio no verbal. São Paulo promete que vai ligar, mas se não ligar também não pega nada, não tem documento nenhum assinado. E como nem tudo é saída do São Paulo, teve as chegadas que estão dando muito o que falar. O São Paulo ele contratou 4 caras esse ano. Dos 4, 3 dá para fazer uma avaliação inicial. O Dória, muito vaiado por muitos torcedores. E eu confesso que eu não entendo as vaias ao Dória, não. O Dória, quando passou pelo São Paulo na primeira vez que veio do Botafogo, para mim jogou muita bola. E o Dória agora, até o momento, eu não vi cometer nenhum erro ali no São Paulo. Bateu uma falta que não era para ele ter batido, era pro Luciano, pro Lucas, quem tivesse ali do ataque, não pro Dória, né? Agora o Dória, na zaga ali, não entendo onde que ele tá comprometendo, onde que ele tá atrapalhando do São Paulo, não vejo. Vejo o Dória, inclusive, melhor hoje do que o Ferrarese e do que o Tolói também. Não enxergo mesmo esse Dória tão vacilão, tão ruim, tão atrasado que o pessoal tá enxergando. Talvez alguma impressão ficou pra alguém, eu não vi ainda, posso mudar a opinião. Mas o Dória é um cara que tá ali em cima do muro. O Coronel, que é o goleiro do São Paulo, não dá nem pra analisar ele, porque ele não pisou na grama. Pisou pra treinar. No campo, não pisou e nem deve pisar. O goleiro Coronel veio pro São Paulo para brigar posição com o Rafael, mas esqueceram de avisar pro Crespo isso aí, né? O Crespo, ele tem ali o Rafael como um goleiro totalmente intocável e um goleiro que na última coletiva, o Crespo ele deu uma rasgada de elogio pro Rafael ali, que foi uma coisa impressionante. O Crespo pode estar fazendo isso para segurar o Rafael, dar uma valorização pro cara, tal, tudo isso pode acontecer. Mas o que me pareceu é que o Crespo foi muito sincero ao elogiar o Rafael assim, exageradamente. O Rafael merece os elogios, com certeza. Mas assim, o Crespo ele coloca de uma maneira que o Coronel veio pro time errado. Não vai nem conseguir pisar no campo. Então as 4 contratações, Dória e Coronel, eles foram bastante desnecessários para um time que considerava que tinha que economizar dinheiro. Danielzinho e Lucas Ramon é outra conversa, é outro departamento, é outra realidade. O Danielzinho chegou no São Paulo e tomou conta da camisa que foi de Mineiro. Eu vou falar de Mineiro, de Torinho Cerezo, porque de Wagner, eu quero colocar Hernanes, eu quero colocar esse Danielzinho numa primeira prateleira de qualidade. O cara realmente é diferenciado e ele chega no São Paulo de uma maneira gratuita e ele não fica devendo nada pro futebol do segundo volante do Palmeiras, do Flamengo, do Cruzeiro, não deve nada pro Gerson, não deve nada ali pro Andréas Pereira, lá não deve nada pra ninguém. Ah, o Jorginho, pra mim o Danielzinho joga mais que o Jorginho hoje, sabe? Então assim, olhar pro que o São Paulo fez ao contratar o Danielzinho e o próprio Marcos Antônio, mas esse custou, né? Agora o Danielzinho de graça, que coisa abençoada, que coisa maravilhosa, isso é fazer futebol. E o outro é o Lucas Ramon, que também em 1 minuto em campo deu uma assistência ali pro Danielzinho, que escora para o Lucas Moura de pivô, e o Lucas Moura encaçapa numa vitória importantíssima contra o Primavera. É um São Paulo ressurgindo das cinzas e voltando a impor respeito diante dos adversários, contratando sim 2 caras do Mirassol, Marcos Antônio, que é um jogador nível Flamengo, nível Lazio, nível Europa, né? É um cara gigantesco também no futebol que pratica e tá muito top. Lucas Moura, Paris Saint-Germain, Tottenham, seleção brasileira. O São Paulo tem montado um time muito competitivo, muito forte, agora principalmente sem as lesões. O Crespo tá ali numa batalha para encontrar o melhor sistema tático, mas assim, hoje o São Paulo é um time competitivo, entra de igual para igual contra qualquer clube que tem por aí. Segue ali dando o que falar nessa questão do Rollheiser. Mas antes do Rollheiser, o São Paulo ele tem hoje
a Isaac e também ele tem o Pedro Ferreira que despertam o interesse do futebol europeu. O Pedro Ferreira, tá assim, eu tava olhando antes de fazer o vídeo aqui e eu tava procurando notícias de fora para falar sobre Pedro Ferreira. O pessoal não está nem escondendo. É Fenerbahçe e Ajax que colocam ali como uma prioridade de compra o Pedro Ferreira. Tipo assim, eles querem mais o Pedro Ferreira do que qualquer outro jogador que tem por aí. O Pedro Ferreira, claro que ele tem um valor consideravelmente alto, numa negociação com o São Paulo pode sair por 10 milhões de reais, 20, 30, qualquer valor. Chutaria que vai sair por uns 100. Eu imagino uns 100 milhões, 20 milhões de euros ali, de dólares. Eu acho que é por aí que vai sair o Pedro Ferreira do São Paulo. Não quero que saia, mas o valor vai vir alto, principalmente porque tem mais de um clube investindo e tentando vir nele. Vai chegar proposta pesada por Pedro Ferreira, o que impacta diretamente na montagem do time de São Paulo. O Crespo, ele tende a deixar de colocar o jogador que está negociando lá fora. Foi comum vermos isso acontecendo quando o Alisson começou a negociar com o Corinthians, ele parou de jogar pelo São Paulo. Vários nomes aí pararam de jogar pelo São Paulo quando começou a surgir que ele iria sair do tricolor. E agora, o que está rolando é que o Pedro Ferreira entrou contra a Portuguesa, deu assistência, voltou para a copinha lá contra o Ibaxina, deu assistência e não jogou mais pelo São Paulo, ficou pequenos minutos em campo. Então, assim, o Crespo pode saber de algo que nós não sabemos para o Pedro Ferreira sair a qualquer momento. O outro jogador que também tá para ir embora é o Isaac, o zagueiro. O São Paulo comete o erro de trazer Tolói e possivelmente o Dória também. Não é que o Dória não joga bola, o Tolói, não é nada disso. É que o São Paulo tendo o Isaac, tendo os caras da base, talvez ele não precisasse trazer o Tolói, o Dória com o Ferrarese para ter 6 zagueiros. Sabe, desses 6, um deles poderia ser da base, como o Isaac. O Isaac é o goleiro artilheiro da base, sensação, jogou muita bola, mas muita bola mesmo na copinha, e agora ele desperta o interesse do futebol francês. Tem time do futebol francês que quer levar o cara. A primeira proposta de 3 milhões de dólares foi totalmente recusada pelo São Paulo na hora. São Paulo nem vem brincar com 3 milhões de dólares, nem brinca. Então, estima-se que vão oferecer de 7 a 8 milhões de dólares no zagueiro Isaac, o que daria 8 milhões vezes 5, 8, 16, 24, 40, 48, quase 50 milhões de reais num zagueiro ali que é da equipe de base, que nunca jogou no profissional. Esses 50 milhões passa a ser um valor bastante real para o São Paulo vender. Chegando nessas cifras de 8 milhões, o São Paulo deve mesmo vender o Isaac. Neste momento, vir dinheiro, 100 milhões do Pedro Ferreira, acho pouco, mas 100 milhões do Pedro Ferreira, 8 milhões 40 milhões, 50 milhões do Isaac, já vai o São Paulo colocando uma grana em caixa, que é para continuar nesse processo de recuperação, esse processo de retomada do São Paulo Futebol Clube, que é muito interessante e muito importante para o momento atual. O São Paulo, inclusive, ele tem hoje o Alisson, que ele passa a ser aquela moeda de troca absurda, né? Num primeiro momento, o São Paulo de Crespo pediu um volante, um camisa 5, para a diretoria do São Paulo. A diretoria falou, use a base, use o que tem aí. E o Crespo, em vez de usar o Negrutti e o Hugo Leonardo, ele foi lá e colocou logo de cara e colocou o Luan para jogar. No primeiro jogo, que a diretoria recusou contratar um 5 para ele, um camisa 5. Então o Crespo ele fica numa relutância absurda para colocar ali o Negrutti e o Hugo. Ele coloca o Luan, o que também não é nenhum erro, se o Luan estiver pronto, ele é um baita jogador. O problema do Luan é entrar em forma. Se ele entrar em forma, ele sabe jogar futebol, sempre soube. Aí, dito isso, o São Paulo tem o Alisson ainda. O Alisson, ele passa a ser moeda de troca. O Corinthians, ele não levou o Alisson, não quis. Não foi aquele 1 milhão que não deixou o Corinthians levar o Alisson. Foi muito mais do que essa história que nós sabemos, né? O Corinthians, inclusive, agora, tanto que ele queria o Alisson, que ele tá levando o Alan do Flamengo. Não é assunto pra hoje, mas aquele Alan do Flamengo que viria pro São Paulo, ele deve estar indo para o Corinthians. Então, o Alisson, ele começa a perder espaço no Corinthians, mesmo que ele ainda tivesse vontade de ir, porque agora ele encostado no São Paulo, ele passa a valer nada. Então, se o Corinthians viesse agora, vamos trocar alguém, pega 1 milhãozinho aí, o São Paulo iria liberar, claro que iria. Não tem cabimento. O Corinthians hoje, levar o Alisson seria um favor pro São Paulo, mas não levou e ainda deve levar o Alan. Aí acaba pro Alisson lá. O Santos demonstrou interesse no Alisson também. Eu fiquei sabendo que tem mais um time do Nordeste que tá interessado no Alisson e tem time da Major League Soccer lá dos Estados Unidos. Eu não consegui descobrir qual que é o time do Nordeste, mas fiquei sabendo que tem um time do Nordeste querendo o Alisson. Imagino que seja algum lugar que o Thiago Carpini esteja, né? Ele gosta do jogador de São Paulo.
E não acho que seja o Bahia num primeiro momento. O Bahia seria bem interessante para trocar ali com o Cauli, mas num primeiro momento não fiquei sabendo claramente hoje se era o Bahia. É um time do Nordeste e um time da Major League Soccer, histórias que tem que se confirmar ainda. E aí o São Paulo vem do Santos com interesse, o São Paulino já na hora pediu o Rollheiser no São Paulo. O Rollheiser, ele é um cara que faz o meio-campo ali no Santos e ele veio pro Santos. Lembra que o Rollheiser, ele interessava pro São Paulo? Ele sempre esteve no radar do São Paulo. São caras como o Rollheiser, como o Soteldo, como aquele outro, o Matias Rojas, sempre foram caras que estiveram no radar do São Paulo. Uns com proposta, outros não, mas sempre estiveram no radar do São Paulo, prontos para jogar no São Paulo a qualquer momento. E acabou que foi um pro Santos, um pro Fluminense, um para não sei aonde, Corinthians, acabou que não veio ninguém pro São Paulo. E agora o Alisson, tendo esse interesse do Santos em cima do Alisson, o São Paulo lembra do Rollheiser. E o São Paulino pede o Rollheiser aqui. Um segundo volante que é quase um meia, né? Bastante técnico, que tem uma força física interessante e ele parece que tá com o freio puxado ali no Santos. É claro que o Santos ele tem um problema crônico ali. É um Tiquinho Soares que vai pra lá e desanda, é um Lautaro Dias, você vê um Guilherme que desandou ali, o Neymar não tá jogando, o Zé Rafael não tá bem, sabe? Ninguém tá bem, o Mike do Palmeiras foi pra lá, desapareceu também. São caras ali que desaparecem o futebol. Então, claro que o Rollheiser ele pode fazer parte de um contexto onde todo o futebol de todo mundo tem desaparecido ali no Santos. Então, pensar no Rollheiser no São Paulo, não viria esse Rollheiser do Santos em baixa, e sim aquele que o São Paulo sempre quis trazer lá do futebol argentino. Olhando hoje no cenário, Rollheiser por Alisson, maravilhoso. Basta saber se o Santos vai querer, mas o São Paulo também tem que se movimentar um pouquinho mais com contratações. Tem que chegar e fazer propostas oficiais mesmo, até para liberar o Alisson, que o adversário tem no Alisson uma memória afetiva dos torneios que ele ganhou em 2023 e 2024. A Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. Nunca que o Alisson encostado no São Paulo é a memória que os adversários têm. Eles lembram do bom Alisson. E nós temos que pegar esse bom Alisson e conseguir negociar ele por aí. O Rollheiser vindo seria maravilhoso. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!